Esse ser reptiliano é semelhante aos nagas, posto do Dr. Michael Salla, retratados na literatura e nas obras de arte indianas védicas. Interessante que esse reptiliano incorpore o poder de cura de Buda. Demonstra a ligação entre os antigos reptilianos e os ensinamentos da sabedoria. Esses seres sábios e positivos, nativos da Terra, são muito diferentes dos reptilianos Draco, que são invasores fora do mundo, posto do Dr. Michael Salla. Então, no Japão, meus amigos, os reptilianos são tratados, são reverenciados, são retratados, melhor dizendo, como seres espirituais, que observam os ensinamentos de Buda. Impressionante. De fato, incrível. São seres totalmente distintos dos draconianos. Meus amigos, seres reptilianos existem uns montes, existem inúmeras espécies no universo com essas características. Existem alguns positivos e outros negativos. Tipo humano. Você acha que todo tipo humano é bonzinho? Existem inúmeros seres com características humanas no universo totalmente negativos. É só ver o povo de Aldebaran, por exemplo. Totalmente negativos. Eles têm características humanas. Tá aqui, meus amigos. Japão antigo. Essa é a foto do templo Ryuji em Nara, Japão. Este templo foi concluído no ano 607 depois de Cristo. A foto mostra uma estátua de uma criatura de aparência reptiliana sentado com as pernas dobradas. O templo foi feito para representar o poder de cura de Buda. Mas por que um reptiliano? É realmente uma ótima pergunta. Sensacional. A história por trás da estátua reptiliana do templo de Ryuji Nara, Japão. Em 2017, meus amigos, inclusive essa estátua foi escondida, eles simplesmente sumiram com ela. Ela não está mais em exibição pública. Eles não querem que as pessoas saibam da verdade. Estão escondendo essas evidências. Em 2017, sob grande sigilo, uma estátua reptiliana do templo de Yujinara, nesse templo, no Japão, semelhante à figura de um réptil, foi retirada da exposição para o público visitante. Isso aconteceu no Japão, no templo de Yujinara, na província de Nara, em Ikaruga, de onde foi removido e agora tem paradeiro desconhecido. O motivo de sua retirada foi o aspecto reptiliano da estátua, que leva a pensar que as evidências estão presentes em todo o mundo, embora certos grupos escondam esses monumentos. Isso significa que um evento transcendente aconteceu no momento da história da humanidade que não pode ser apagado. Meus amigos, é impressionante como as informações convergem perfeitamente. E quando é verdade, tudo fica harmonioso. Quando uma informação é verdadeira, tudo bate. Quando uma informação ela é desinformação, ou seja, uma mentira, nada bate. É o contrário. Fica uma verdadeira bagunça. Fica totalmente contraditório. Meus amigos, aquele escritor, agora eu não lembro o nome dele, estudioso, arqueólogo alemão, que falou das passagens que foram seladas pela Igreja Católica, parece que isso aconteceu no mundo inteiro. E ele fala que antes do século XVI, esses seres interagiam com o povo da superfície. E não era diferente no Japão. E está aqui a evidência. A evidência está aqui. Não só as antigas civilizações do Médio Oriente protegem os seus achados arqueológicos e possibilitam que algo não humano estivesse presente em uma das várias épocas da história. Estátua reptiliana do templo de Ryuji Nara. Também algumas figuras representativas de divindades que muitas culturas mesoaméricas, como o exemplo de Quetzalcoatl ou serpente emplumada do povo maia. E não foram apenas essas esculturas, e muito mais, mas também aqueles que floresceram no Extremo Oriente, como o Japão, na era de Edo do Shogun, de 1613 a 1868. Presta atenção, meus amigos. Na era do Edo, no Japão, quando era governado por Shogun, o imperador, havia uma hierarquia que envolvia todos os cidadãos dessa nação. O primeiro era governado por o território de Shogun, estava acompanhado pelos samurais, os guerreiros que protegiam o reino. Todo mundo lembra dos guerreiros samurais, os lendários samurais do Japão. Seguiam-se então os agricultores e agricultores responsáveis pelo cultivo de arroz e das hortaliças. Na seguinte estavam os trabalhadores industriais. E a quarta classe incluía os comerciantes. A última classe na base da hierarquia pertencia a uma raça marginalizada,
que era hostilizada, perseguida, discriminada do resto da população, conhecida como os não-humanos. Os não-humanos. Ou melhor, os reptilianos, que eram discriminados na sociedade japonesa por volta de 1603 a 1868. Isso é realmente incrível. A verdadeira história da humanidade. Parecia um réptil, vivia longe das cidades, em aldeias remotas, onde havia florestas próximas. Esses seres eram bons caçadores, só que, porém, eles eram ótimos caçadores. O motivo do medo da população de serem discriminados era consumir carne de animais. Além disso, eles tinham medo de morar com eles. Preconceito mesmo. Shogun pediu a essa raça que fabricasse armaduras de couro. Olha, Shogun falou, não, mas essa raça aqui pode ser vantajosa. A gente pode tomar proveito deles, porque eles têm algumas habilidades incríveis. Shogun pediu, viu, reptilianos, eu quero que vocês construam umas armaduras de couro e armas resistentes para nós aqui. E eles receberam a incumbência de serem os executores das pessoas que alteraram a ordem e a lei. Ou seja, eles eram os primeiros samurais. Os reptilianos são os primeiros que deram origem aos samurais do Japão. Mas a milícia japonesa não existia como tal. Então os seres reptilianos se tornaram a raça guerreira de Shogun, que deu origem aos samurais de hoje. Impressionante. Os reptilianos se estabeleceram aqui há 65 milhões de anos atrás. Como eu havia dito para vocês, meus amigos, existem inúmeras subespécies de reptilianos. Existem alguns reptilianos de terceira densidade, que são exatamente como nós. Não são nem bons e nem maus. Provavelmente sejam estes reptilianos que interagiram com o povo japonês e se tornaram os primeiros samurais. Muito provavelmente. Agora, existem outros tipos de reptilianos que são muito evoluídos. Muito evoluídos. De quinta densidade, inclusive. Os reptilianos se estabeleceram aqui há 65 milhões de anos, quando o nosso planeta foi semeado para ser o lar dos reptilianos. A priori, este era o plano. Inclusive, você vai achar isso no livro do Alex Kohler. Isso é endossado pelo Alex Kohler no seu livro sobre solo sagrado. E pela própria Helena. E pela própria Lacerta, reptiliana, que confirma esse fato. Na entrevista de Lacerta, em 1999, a Oliver K., que é um pseudônimo, uma entrevista incrível. Aliás, ela fez profecias do futuro, falando sobre a última batalha entre o bem e o mal. Depois, os semeadores chegaram aqui e resolveram tornar o planeta adequado para a diversidade de outros seres cientes. E assim, o planeta foi parcialmente destruído para uma nova terraformação e remodelado. Os reptilianos se refugiaram no interior da Terra desde então. Existem alguns reptilianos benevolentes e outros nem tanto. Existe um paralelo entre os semeadores e esse cataclismo, também descrito, só que com uma descrição um pouco diferente. Teria sido a Confederação Intergaláctica dos Pautal, que teriam limpado a Terra para poder começar com o experimento humano. Página 492. Curiosamente, eles mencionam uma raça reptiliana que conseguiu sobreviver. Alguns dos reptilianos nada, de alguma forma sobreviveram e buscaram refúgio em cavernas subterrâneas, em áreas remotas, e ainda assim o cataclismo planetário abriu espaço para o início de um novo mundo com possibilidades ilimitadas. Página 492 do livro Semeadores. Lacerta, porém, diz que sua espécie evoluiu em dezenas de milhões de anos, a partir de um dinossauro de 1,5 metro após esse cataclismo. Observação, isso não descarta a hipótese desses seres terem sido pré-programados anteriormente, obviamente. E foram, sim, pré-programados anteriormente. Inclusive, o cientista de Oxford acredita que no nosso sistema solar houve 2 grandes batalhas espaciais entre alienígenas avançados, que é o Dr. Joseph Farrell, que confirma a veracidade das alegações de Lacerta. Incrível. Lacerta é uma mulher reptiliana de 28 anos, que fez 2 entrevistas em 1999 na Escandinávia. Eu continuava cético quando eu encontrei com esse ser em 16 de dezembro do ano passado, 1999, meus amigos. Imagine vocês, esse ser incrível, esses seres incríveis estão infiltrados na nossa sociedade.
E eles podem simplesmente incutir na nossa mente que eles são uma mulher linda, maravilhosa, mas na verdade é uma cascuda. Ou um homem lindo, charmoso, mas na verdade é um cascudo. E eles podem fazer isso coletivamente, que é o mais impressionante. Então eles podem andar no meio de uma rua, né, cheia de trem, na Praça da Sé. Vou dar um exemplo aqui. No meio da Praça da Sé, todo mundo vai ver um homem maravilhoso e uma mulher maravilhosa. Porque eles podem criar ilusões coletivas. Uma capacidade psíquica incrível. E assim eles se infiltram na nossa sociedade. Eles estão aqui para supervisionar a sociedade junto com os nórdicos. Lembra do programa de assimilação do JP? Lembra do Robert Dean? Robert Dean, sargento Robert Dean, ele trouxe um documento mostrando que na década de 70, década de 60, 70, a NATO estava preocupada. Documento, meus amigos, é um documento oficial, já mostrei no canal. A OTAN estava preocupada porque muitos extraterrestres e seres do interior da Terra estavam se infiltrando em várias comunidades da inteligência dos Estados Unidos e do mundo. Eles estavam muito preocupados e começaram a fazer um plano de contingência desses seres. Por isso que eles conseguem identificar, né, se um ser é extraterrestre ou não, através da frequência. Eles criaram aparelhos. E esses seres foram perseguidos, inclusive os nórdicos que andam com o JP, que tem contato com o JP, no caso, melhor dizendo. Meus amigos, eles também foram perseguidos. O próprio JP falou isso no ano de 2015. Depois eles entraram em contato com os chapéus brancos e agora eles podem operar junto com os humanos. Porque até então eles eram caçados. Caçados, porque eles estavam se infiltrando na sociedade, arriscando as suas vidas e a sua pele, literalmente, por causa de nós. Eu continuava cético quando me encontrei com esse ser em 16 de dezembro do ano passado, num pequeno quarto de uma distante de um amigo próximo, em uma cidade do sul da Suécia. Isso aconteceu na Suécia. E apesar desse fato, eu vejo com meus próprios olhos que ela não é humana. Ela me contou e mostrou muitas coisas inaceitáveis durante esse encontro, que eu não posso negar a realidade e a verdade de sua palavra, nem mais um minuto. Isso não é outro daqueles enganosos documentos UFOs que afirmam dizer a verdade, mas de fato contam justamente ficção. Eu estou convencido de que nessa transcrição contém uma única verdade, então você deveria ler isto. Lacerta diz também que estamos numa batalha entre facções extraterrestres positivas e negativas, e que por hora seria uma espécie de batalha fria, guerra fria, mas que em breve essas facções entrariam em vias de fato. E apenas uma seria vitoriosa, iria prevalecer. Esta guerra iria ser sentida na superfície do planeta e começaria 20 anos depois da entrevista, ou seja, a partir de 2019, a coisa, o caldo iria engrossar. E justamente aconteceu isso em 2020. Desde então começou a guerra híbrida no planeta, envolvendo a economia, envolvendo informação, e agora também estamos chegando às vias de fato. A questão bélica, uma guerra híbrida. E estamos vivendo os momentos finais. E a guerra se arrastaria por alguns anos. E no final, as forças positivas iriam prevalecer. Mas isso dependeria de nossa colaboração, posicionamento, postura e nível de consciência. Depende de vocês, humanos. Palavras de Lacerta, a reptiliana. Lembrando que Victor, o protetor de Jean-Charles Moya, é um reptiliano. Eu também, sou da resistência de Orion. Tenho a mesma origem. John Vivanco, um dos maiores visualizadores remotos do mundo, sem sombra de dúvida. 25 anos prestados a agências de inteligência dos Estados Unidos. 25 anos. Trabalhou para o FBI, trabalhou para a CIA. Só isso. Esse é o currículo do John Vivanco. John Vivanco conta que em visão remota é usado pelas agências de inteligência. Existem documentos oficiais, já mostrei para vocês. Tem prova. Projeto Stargate, da década de 70, usava amplamente visão remota. Visão remota, inclusive, é usado pelo FBI, eles nem escondem isso. Muito bem. John Vivanco conta que em visão remota, os nagas reptilianos nativos da Terra seriam seres que podem viver em 2 reinos e se mudar subitamente para outra realidade, que são seres espirituais. Presta atenção, seres espirituais. E que em algum momento vocês entenderam-se com os felinos sobre a evolução humana. Então, os felinos tinham uma visão sobre nossa evolução e os Naga outra.
Vivan compara esses seres com o pé grande, que pode simplesmente se teletransportar. Eles têm a capacidade de se teletransportar de uma hora para outra. Os Nagas estão observando o desenvolvimento da Terra. Impressionante. O Dogman também é um ser que vive em vários reinos e dimensões. O Dogman seriam os seres caninos. E são farejadores psíquicos. Isso torna bastante difícil visualizá-los. O John Vivanco, na entrevista com o Dr. Michael Salla, ele fala que, olha, os Dogman, os caninos, é muito difícil entrar em contato com eles porque eles são farejadores psíquicos, então eles sabem que eu estou olhando para eles. E eles só vão se apresentar se quiserem. Se não quiserem, eu não consigo visualizar esses seres. Impressionante. Então, meus amigos, os seres reptilianos que vivem no interior da Terra têm da terceira densidade, quarta densidade, quinta densidade e até mesmo da sétima e oitava densidade. Seres como mestres ascensos. Rony Vernet. Por exemplo, algumas testemunhas indígenas que encontrei, fala aqui do boitatá. O boitatá, que são o quê? O boitatá que seriam esferas de fogo em forma de serpente que são vistos na floresta. E foi constatado isso através de vários instrumentos. Rony Vernet, que é um ufólogo responsável, com provas tangíveis, inclusive com fotos e filmagens dessas aparições. Aliás, essas aparições existem desde o tempo do descobrimento do Brasil, desde 1560. Por exemplo, o primeiro registro que se tem do boitatá é de 31 de maio de 1560. E um relatório escrito pelo padre jesuíta José de Anchieta. Folclore brasileiro. Muito interessante, talvez, essas esferas laranjas naga, que as pessoas veem na Tailândia. E esse fenômeno também acontece na Tailândia. E é associado ao quê? Aos naga, aos reptilianos de densidade superior. Impressionante isso, meus amigos. Essas esferas de fogo consideradas pelos moradores locais como uma homenagem mística da divindade serpente, que reside sob as águas. Os nagas têm confundido cientistas e entusiastas por décadas. A exibição encantadora acontece no final de outubro e no início de novembro, normalmente marcando o fim da quaresma budista, que varia a cada ano de acordo com o ciclo lunar, apelidado de luz fantasma, até meados da década de 1980, a bola de fogo. Naga se tornou um fenômeno amplamente celebrado, mas inexplicável, à medida que a noite, aqui, o fim do dia da quaresma budista acaba. Se aproxima, esses orbes emergem das margens do rio Mekong, Nong Khai, na Tailândia. Olha só que em Laos também, no Vietnã. Sensacional, esse fenômeno é associado aos Naga. Incrível, ainda mais sabendo que esses seres foram os samurais do Japão. É realmente espetacular. Aqui, meus amigos, vamos linkar com essa informação que eu dei para vocês recentemente. Especialista em DNA afirma que pelo menos um tipo de múmia de Nazca é supostamente parte da árvore genética da vida e esses seres são reptilianos. E são nativos da Terra. Análise forense. Estamos por um triz para que esses seres sejam anunciados publicamente. Muito próximo mesmo. Jaime Mussan realmente travando uma batalha impressionante, porque até então esses seres, as múmias de Nazca, eram retratados apenas como enxerto de animais com humanos. E agora está comprovado que não, meus amigos, novas evidências estão aparecendo, novos laudos científicos. E esses seres seriam o quê? Como ela, o quê? Olha só, presta atenção, uma explicação mais provável é que ela seja uma criptoterrestre que evoluiu na Terra. E outros como ela, reptilianos, continuam a viver secretamente em locais subterrâneos. Meus amigos, isso aqui é artigo científico, tá falando isso. E quando a comunidade Harvard, está trazendo a teoria sobre os criptoterrestres e seres que vivem de forma furtiva dentro de montanhas, no subterrâneo, underground, subaquática, isso aqui já é a preparação para a divulgação da existência desses seres. Aqui já não é história de índio, é do folclore. Não, porque aqui é fato científico. Cientistas estão cogitando abertamente que seres reptilianos nativos da Terra existem de verdade. Tá aqui.
Impressionante.